De qualquer modo, por exemplo, esses dias nós estávamos conversando aqui até com o padre Zé Eduardo sobre a questão, vamos dizer, da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja está atrasada em 4 séculos a respeito da modernidade, porque no século XIX todas as tentativas de formulá-las baseavam muito na noção, vamos dizer, do Estado cristão, quer dizer, o Estado como braço da Igreja e, portanto, caindo de algum modo em algum dirigismo estatal centralizador. Tá certo? De onde veio também a própria nebulosidade da palavra liberalismo, na medida que você é contra o liberalismo teológico, você acaba sendo contra o liberalismo econômico também, por como é que se diz? Por osmose, assim como o pessoal liberal, partindo da ideia de economia liberal, acaba aderindo de algum modo a um liberalismo teológico também por osmose. Quer dizer, tudo isso é absurdo, é confusão, e a confusão não interessa a ninguém. A confusão é o campo propício vamos dizer, de atuação do demônio. Mas até enfatizei aqui de muita importância ao trabalho do Alejandro Schaffer, que descobriu que nos séculos escolásticos do século XVI, 2 séculos antes de Adam Smith, já haviam formulado toda a ideia da economia liberal, e eles eram os precursores de Ludwig von Mises. Eu acho que se não houver um diálogo intenso entre os intelectuais católicos e os liberais e libertários, tudo estará perdido. Porque o fato é que só dentro do capitalismo liberal foi que a Igreja pôde prosperar em segurança e, na verdade, quando a situação engrossou na Europa, para onde eles correram? Correram para os Estados Unidos. Né? Então, na hora de ficar com frescura com relação à economia liberal, isso tem realmente que acabar. Né? Quase 20 anos atrás, escrevi um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo, que já dizia isso aí. Até hoje eu não vi o menor sinal de uma iniciativa desse tipo entre intelectuais católicos. Eles ficam se apegando, por exemplo, à ideia de que o Estado é o braço da Igreja. Bom, essa ideia surgiu quando fundaram o Império Romano do Ocidente com Carlos Magno. Só que no tempo de Carlos Magno, você pensar em intervencionismo estatal na economia era uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, o próprio, a esfera de atuação do Estado era mínima naquela época. Né? E você transpor a mesma ideia para o Estado moderno, com todos os meios tecnológicos que tem, você acaba no socialismo. E em vez de você ver alguma iniciativa de compreensão do liberalismo por parte dos intelectuais católicos, você vê, né, o Papa aí dando força para a teologia da libertação, essas bobagens todas. Né? Quer dizer, parece que, não tem aquele ditado grego que quando os deuses querem destruir uma pessoa, primeiro enlouquece. Então, não sei se são os deuses, devem ser os capetas. Entendeu? Primeiro enlouquece as pessoas e depois as destrói. Mas é evidente que quem quer que a esta altura esteja vamos dizer, aderindo a esta expectativa de acabar com a pobreza por meio da ação estatal é um idiota perfeito, seja ele bispo, cardeal, papa, qualquer, não interessa. Se tem uma coisa que está provada, é impossível. Veja, quando, por exemplo, o socialismo paga um salário de fome para o sujeito, prometendo um futuro melhor, o futuro vai ficando cada vez pior. Se o capitalista faz a mesma coisa, na geração seguinte já tem uma vida melhor. Isso foi sempre assim. Isso é experiência histórica universal. Então, quer dizer, você começa mal, mas você progride. Se você pegar, vamos dizer, até os escravos que vieram da África adquiriram um padrão de vida infinitamente melhor, tá certo? Sobre o capitalismo do que jamais poderiam ter na sua terra de origem. Quer dizer, o capitalismo promete e cumpre, tá certo? Não é uma maravilha, mas é o que existe de melhor. Agora, em todo o campo da economia, você não vai encontrar uma coisa mais sensata do que a escola austríaca, com todo o seu desenvolvimento, desde o início, com o Böhm-Bawerk até Murray Rothbard e esse Hans Hermann Hoppe. Esse pessoal, no que diz respeito à economia, eles estão montados na razão. O problema é que, como o foco deles é a economia, eles extrapolam da economia para o resto. Então acabam achando que o liberalismo funciona em todas as esferas da sociedade, o que não é verdade. Porque toda a proposta mesmo da economia liberal é baseada na ideia da ação humana e da escolha livre. Quer dizer, o que determina
né? É a teoria deles do valor. Eles se contrapõem à teoria do Marx, que diz que o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma coisa. Eles dizem, não, o valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Tá certo? E o quanto elas estão dispostas a pagar depende de valores subjetivos que elas têm. Então, é claro que esses valores não podem ser estabelecidos, vamos dizer, pelo mesmo mecanismo do mercado. Embora as decisões sejam livres, tá certo? Então, você não pode dizer que um valor ele se torna positivo para certas pessoas porque ele é aprovado pelo mercado. Isso seria a mesma coisa que dizer que os valores só valem para fulano porque eles valem para os outros também. Isso seria uma coisa inteiramente absurda. Tá certo? Então, a esfera dos valores tem que ser acessível a uma discussão objetiva que escapa totalmente do controle do mercado. Tá certo? Então, é difícil fazer os liberais e libertários entenderem isso. Né? Quer dizer, o mercado é livre, as decisões são livres, tá certo? Mas os valores não dependem do mercado. Ao contrário, eles moldam o mercado. Né? Então, isso é um dos muitos pontos que tem que ser revisto, que tem que ser repensado. E quando a gente vê essa intelectualidade católica, hoje em dia, sobretudo, depois de tão traumatizado com o Concílio Vaticano II, né, eles parecem que não têm mais aquela flexibilidade intelectual para examinar as coisas como são. Estão dizer, o pessoal conciliar, então, nem precisa falar, porque isso é um bando de vigaristas. E os outros estão traumatizados e revoltados e chocados, então não conseguem ter liberdade para pensar. Né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, se a igreja, o Vaticano inteiro se vender, se o clero inteiro se vender, isso não modifica absolutamente nada no que Cristo falou. Tá certo? Além disso, essa modificação é subjetiva, quer dizer, a modificação que acontece dentro de um grupo humano, tá certo? E não na estrutura da realidade. A realidade não mudou, a estrutura da realidade permanece a mesma. Tá certo? E a estrutura da realidade o que é? É o Logos, são as leis eternas, isso aí não vai mudar absolutamente nada. Então não é para se espantar muito, não. Nem com a crise da igreja, as pessoas já saem desmaiando, né? Se decepciona com o Papa, então, meu mundo caiu. Fala, mas você é o primeiro Papa idiota que aparece na história, meu Deus do céu, já teve tantos. Né? E além disso, é o seguinte, você tem, vamos dizer, a santidade do cargo não é afetada pela estupidez que está lá dentro. Né? E as besteiras que ele fizer serão apagadas com o tempo, tá entendendo? Então não é para se impressionar muito com isso, não. Agora, também você não pode esquecer, a igreja surgiu em circunstâncias absolutamente miseráveis. Tá certo? E se a igreja está em crise, fala, ela está tão ruim quanto estava no século I, falou, não estava, né? Agora ninguém... Né? Aquele tempo todo mundo era jogado aos leões. Né? Hoje em dia, né, no Ocidente isso não acontece, as pessoas falam mal da gente, boicotam, mas não nos jogam aos leões ainda, porque vocês estão chorando. Né? Então isso aí é tudo, como é que é, hipersensibilidade. Então, nós só podemos fazer face a esta cultura moderna se aparecer não em escala nacional, mas em escala internacional, quer dizer, uma intelectualidade cristã muito mais forte do que tem hoje. Tá certo? Isso é perfeitamente possível de fazer. Nós estamos trabalhando apenas na escala brasileira, que é a escala modesta a qual nós temos acesso, mas você vê que em poucos anos foi possível obter um resultado extraordinário. Quer dizer, quantos talentos não estão surgindo deste mesmo curso? Pessoas estão muito mais capacitadas do que qualquer professor universitário nesse país. Já estão aparecendo e estão ocupando espaço antes que eu dissesse para eles fazer isso. O cara até vamos dizer, não aguentou ficar quieto, começa a agir, tá, né? Eu não mandei ninguém fazer nada, mas começaram a fazer. Eu não mandei o Felipe Moro Brasil organizar o livro mínimo, ele fez, né? Ele é o Gênero Quadro, filo por que quilo, tá, né? Então, você vê que isso está criando, vamos dizer, uma energia criativa muito grande. E isso vai ter reflexos na cultura brasileira. Bom, podemos esperar que o mesmo aconteça em escala internacional? Fala, não sei, e não nos cabe conjecturar isso aí. Né? Cabe fazer a nossa parte. Tá?